Estamos no ar com o programa Cuide Mais de Você e você seja muito bem-vindo aqui à TV Nova, ao nosso programa que a gente ama levar informações de saúde, de qualidade de vida e de hábitos saudáveis para você que está aí, viu? Aproveita, se conecta mais com a gente pelo nosso Instagram, isso mesmo, a gente tem um Instagram, se você não segue, já cata aí a gente, ó, o @programa Cuide Mais de Você. Você vai acompanhar toda a nossa postagem, né? Os programas, os temas, vai poder dar sugestões do que a gente deve trazer para cá e a gente ama esse contato, tá? Segue também o Instagram da TV Nova, o @TV Nova Nordeste, para ficar por dentro dos programas aqui da casa e do nosso jornalismo. Ele já está aqui, Flama. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo Tô bem. Vendo que você está muito bem acompanhada aí. Estou. O programa hoje está bem bonito, né? Falar sobre exercício físico, Verdade. Nutrição, alimentação saudável para ter uma longevidade. É muito verdade. importante a gente entender isso, né? Demais. E aí eu quero que você já comece esse bate-papo aí com as nossas convidadas. Sim, a gente está aqui com a Rafaela Cavalcante, minha xará Cavalcante, né? Ela que é profissional de educação física, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo pelo convite. E a gente também está aqui com a nutricionista Débora Wagner, ela que faz um trabalho incrível também na rede social. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. É um prazer. E aí, Flama, eu acho que o ponto de partida é assim, a gente sabe que, infelizmente, ainda nos tempos de hoje, tem muitas pessoas que ainda estão com obesidade, sedentarismo, né? Esses dados ainda são alarmantes. E aí eu vou começar perguntando para você, como é que a gente faz para iniciar uma rotina mais saudável, sabe? A gente sabe que tem muitas pessoas que querem mudar os hábitos, mas começa e não persiste, desiste, começa a sentir aquelas dores, porque vai doer, né? Isso aí não tem como fugir. Dani, na realidade, toda vez que a gente tem um contato com os alunos, com as pessoas, eu sempre procuro deixar muito claro o que vai acontecer depois, para que não seja uma novidade. Sim. Acontece muito os alunos chegarem quando eles conseguem já chegar na academia, né? Quando eles chegam na academia, que eles não tenham essa informação e que no outro dia se sente machucado, muito cansado, e acontece alguma coisa diferente no outro dia, muitas vezes é motivo dele não ir mais para a academia, achar que fez um exercício errado, achou que alguma coisa saiu do controle. E aí toda vez que ele chega, quando esse aluno já chega, eu já passo todas as informações, que é normal, as dores, que é comum, cansaço. Muitos deles ficam bem cansadinhos, tem uns que ficam até fadigados demais, que não conseguem trabalhar, não conseguem dormir direito, ou outros já dormem demais. Então, essas informações são muito importantes para que eles, no outro deles, possam vir sabendo que estava tudo certo, né? Então, o ponto de partida, quando eles chegam, é deixar isso muito bem claro, para que eles não deixem de vir por causa desses motivos. É o diálogo, É a o conversa, diálogo, né, com gente? certeza. Eu achei tão importante quando o Flama sugeriu trazer vocês duas, né, para esse programa onde a gente quer falar de longevidade, porque o trabalho de vocês é tão atrelado, de nada adianta uma alimentação saudável se você não faz uma atividade física e vice-versa, né, Débora? Isso mesmo. Como o Rafa falou, né, muito bem, a gente entender um pouco da vida do nosso aluno, do nosso paciente, a gente entender quais são as dificuldades de logística, quais são as necessidades mesmo, né, de adequação, porque num primeiro momento, Dani, a gente muito mais adequa o nosso ideal, né, de alimentação saudável, ou pelo menos o que ele deveria iniciar de básico, aquele básico que funciona, que organiza, para que depois a gente vá em algumas evoluções, não é, Rafa? Correto. Colocando ele dentro do que seria interessante, até mesmo na individualidade. A gente considera algo que seja abrangente para um hábito de alimentação saudável e depois a gente vai fazendo os cuidados devagarzinho. Perfeito. Devagarzinho. Eu acho tão importante a gente pincelar nesse início. Flama, não sei se você concorda comigo, mas hoje em dia tá um Ctrl-C, Ctrl-V de internet, seja de treino, seja de alimentação, né, Flama? Você vê muito isso? Eu vejo e fico preocupado. Preocupadíssima. Mas o que eu queria perguntar especificamente para a Débora agora é o seguinte, quando fala que uma pessoa tem que fazer dieta, a palavra dieta ela já assusta, por conta de coisas que já aconteceram. Então, como é que você lida com isso? Ainda, partindo primeiro do conceito, né? Ainda se usa a palavra dieta e depois, como é que é montado esse planejamento alimentar para que a pessoa tenha uma aderência maior?
é bem importante, né? Essa nomenclatura que muitas vezes assusta, a gente faz uma orientação alimentar, um plano alimentar, um cardápio e até mesmo uma dieta, mas aproximar o nosso paciente, o nosso cliente da normalidade, aquilo que ele também gosta, aos hábitos, ao que normalmente a família já consome. É muito difícil, Flama, pensar que na dieta do paciente ele vai estar isolado aos hábitos alimentares da casa e da família. Então, acho que muito mais do que esse medo que o paciente já internaliza, né, da dieta, das proibições ou restrições, no que ele imagina, né, que a gente vai tirar da rotina, é afastá-lo da normalidade, da casa, dos seus hábitos, né? Inclusive hábitos de lazer, do que ele tem com a esposa, com o esposo, com filhos. Imagina, né? Você tem um cardápio, uma dieta só para você dentro de casa. Então, trazer para ser coletivo já é muito bom. E aí a gente vai avaliando quais são as restrições do paciente, né? Eu acho bacana quando a Débora, ela fala assim, que tudo é de pouquinho. Você vê que desde o início agora ela está sempre pincelando, é de pouquinho, porque tem tantas pessoas que estão tão ansiosas por um resultado, né, que parece que do dia para a noite ela deixou de consumir açúcar, ela deixou de tomar refrigerante do dia para a noite e às vezes acaba tendo até, atrelando, atraindo doenças, né, doutora, que eu já ouvi falar que pode atrair a compulsão e tudo mais. Isso. Restrições muito severas, cardápios muito restritivos, mudanças muito radicais de rotina podem, além da desistência, né, da grande frustração, podem trazer problemas emocionais, ansiedade, compulsão alimentar. A gente elege, Dani, com o nosso paciente as prioridades para aquela necessidade que ele tem. Um emagrecimento, seja por alguma necessidade clínica, alguma taxa que ele precise controlar, a pressão está alterada, a gente faz até mesmo um plano de, eita, vamos emagrecer 5% do peso, depois 10%, a gente restringe agora o sal, os industrializados, o açúcar. É importante fazer isso para dar segurança e uma sensação mesmo de que eu consigo, é possível, eu vou conseguir nesse caminho. E assim também, Rafael, e assim também é na atividade física, né? Não tem como você começar pegando as cargas, porque tem pessoas que são ansiosas, né? Quer pegar a carga maior. E parece uma reprodução, né, do que a Débora falou. Eu sempre procuro falar para os alunos e para todo mundo, né, que tem uma dificuldade com exercício físico, com atividade física, que eles não precisam se cobrar. Olha, você tem que vir 5 vezes na semana. Porque o que acontece? Quando você estipula isso para esse aluno e ele não consegue vir na segunda e na terça, a quarta-feira ele já fica desmotivado. Porque existe um sentimento de fracasso muito grande, porque ele determinou 5 dias, ou o professor, algumas vezes, o profissional determinou, e quando ele não consegue, 3 vezes, essas 2 vezes que ele vai, ele acha que não tem resultado. Então ele não vai, então ele perde uma semana inteira. Então é muito importante isso que a Débora falou, desse cuidado. Olha, geralmente eu digo, procure vir 3 vezes na semana. No primeiro mês, no outro mês você vai estar vindo 4 vezes na semana. E se você não conseguir vir para a academia 3 vezes, venha 2. E o terceiro vai fazer uma volta, né? Vá caminhar na praia, né? Para que você não se sinta frustrado por isso. Porque se for 4, ele vai se sentir maravilhoso. E se for 5, ele foi vitorioso naquela semana. Então isso é muito importante. Muito importante. Muito bom. E festejar esses avanços é muito pequenas importante. Conquistas, né? Muito bom. Você está participando, né? Acho que Rafa, muito mais do que a gente, né? Rafa está no dia a dia com os alunos, vibrar por essas conquistas, né? Fortalecer essa relação, né? Essa conexão com eles. Muito bom. E eu acho bacana, porque assim, a profissão, como você falou, né? Ela está ali no dia a dia, você está ali acompanhando, né, a evolução daquele mês, geralmente, apesar de estar ali participando, ter aquele feedback, né? Mas ela tá ali no dia a dia. Eu queria até mandar um beijo pro meu esposo, viu, Flama? Da área também, da área de vocês. Foi meu aluno. Foi aluno de Flama, na educação física. E eu vejo muitas vezes Neto puxando ali dos alunos em termos de alimentação também. Muita gente que vai treinar e não se alimentou bem. Pois é. E passa mal. Então tem que ter esse feedback também, né? Essa relação, né? Essa conversa, tudo que você falou desde o início, esse diálogo, né? Essa esclarecer para o aluno tudo isso é muito importante. Muitas vezes é o que falta. E o aluno deixa de ir, deixa de frequentar a academia, deixa de fazer uma dieta por falta de informação, né? Porque ele se sente tão cobrado que ele diz assim, peraí, eu não quero, essa academia está querendo que eu venha 5 vezes, esse professor, essa nutricionista quer que eu tire tudo. E aí a gente termina perdendo uma pessoa
que está precisando, muitas vezes, não só por uma questão estética, mas saúde, né? Que é o mais importante. A meta principal, né? E ela falou muito bem, a Rafa falou muito bem sobre essa questão do aluno quando ele consegue chegar na academia, né? E aí, para dar essa continuidade, a gente sabe que tem todo um processo emocional, e a Rafa também, ela tem uma habilidade muito boa, muito grande sobre essa questão de conexão com o emocional. E aí, Rafa, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão de quando o aluno chega na academia, né, o que é que pesa mais na realidade para ele se manter ativo? Ele conseguir fazer o exercício, ou ele treinar numa altíssima intensidade ali, ou ele treinar numa intensidade mais moderada e ter essa conexão, né, essa ligação mais forte com o professor? Como é que funciona isso? Flama, geralmente, né, comigo e com os meninos que estão comigo, que estão sendo treinados, eu sempre peço e treino que eles tenham o primeiro momento de conexão. Né? O aluno que se mantém na academia, que você tenta, na realidade, por exercício, não consegue. Quando você consegue entender essa ferida, às vezes é aquele aluno mais introspectivo, quando você entende, eu olho para o aluno e eu consigo observar as feridas emocionais dele. E aí eu percebo que é um aluno mais introspectivo, então eu vou colocar ele exatamente no lugar que ele deve estar. Essa história de eu vou tratar o aluno como eu gostaria de ser tratada, não. Você vai tratar o aluno como ele gostaria de ser tratado. E essa análise comportamental, essa análise de perfil de caráter, é muito importante, porque você entende exatamente. E você consegue fazer um programa muito assertivo para esse aluno. Então, assim, a aderência, ela é muito grande. Não tem como ele não permanecer no lugar onde ele se sente acolhido, do jeito dele, né, com as limitações dele, com as dores dele. É muito importante. Por mais profissionais assim, humanizados, né, que se preocupa com a gente, não durante o atendimento, o treino, mas no depois, né? A gente vai fazer o seguinte, viu, meninas? Meninas e Flama, o programa está quase todo de mulheres aqui. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas quando voltar eu quero saber mais aí de alimentação saudável e atividade física. Não sai daí. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você e a psicóloga Janine Calisto tem um recado para a gente em homenagem aí ao Setembro Amarelo. Oi, pessoal do Cuide Mais de Você, Janine Calisto, psicóloga clínica e organizacional. E hoje eu vim dar um oi para a gente conversar brevemente sobre o Setembro Amarelo, que é um mês escolhido ao longo do ano para a gente conversar sobre a prevenção ao suicídio. Um tema que é super importante, que a gente sabe que ainda é um tabu muito grande na sociedade, mas que quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente se aproximar desse assunto, melhor. Faz com que a gente consiga entender, se reconhecer e principalmente saber o momento certo de buscar ajuda. A gente sabe que a vida ela é feita de encontros, desencontros, encantos e desencantos, mas nunca é tarde para recomeçar. É um eterno recomeçar. E para isso é muito importante que a gente fique atento à nossa saúde mental, à nossa saúde das emoções, à nossa saúde emocional. E aí, com algumas dicas, o que a gente pode fazer ao longo do nosso dia a dia, nossa rotina, que geralmente é sempre muito corrida? Ficar muito atento ao que a gente sente. Se de repente tem alguma coisa que está fora do lugar, que está sentindo de forma diferente, é importante buscar ajuda, sempre. E aí, com algumas dicas, o que a gente pode fazer? Meditação, boas leituras, caminhadas, exercício físico é um grande aliado. O processo de psicoterapia também, lógico. Rede de apoio, buscar ajuda com as pessoas que você gosta, amigos, familiares. E ter momentos de intervalos, descanso. É sempre importante para a nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para a Janine. Ela é maravilhosa, Flama. Maravilhosa. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sim. É verdade. Eu já dei uma entrevista com ela. Né? Ela é super competente, sabe o que fala. Um grande muito beijo boa a dica dela ela. Sobre Setembro Amarelo, essa conscientização, né? Pra gente Importantíssimo. cuidar também da casa mental, muito importante. Eu acho que é o que comanda tudo, né? A gente terminou agora o bloco falando sobre isso, né? Muitas vezes o problema não está nem na atividade física ou na alimentação, está ali no problema pessoal, no psicológico, né? Na demanda. Hoje em dia a vida da gente é tão corrida, né?
E a gente precisa estar mais conectado aí, ter profissionais que estejam abertos também para receber essas questões. Agora, Rafaela, o que a falta de atividade física pode trazer assim, de maiores problemas para um indivíduo? Olha, Dani, eu vou falar de coisas muito simples, né? A questão da obesidade está aí, né? A atividade física, o exercício físico, ele reduz aí o excesso de gordura e a gente está com um problema tão grande de obesidade. Principalmente hoje aqui no infantil, Brasil, gente, muito, tá? né? Problemas como eu vejo muitos jovens hoje com degeneração óssea, meninas de 20 anos, onde poderia acontecer mais tarde, mas por falta de atividade física. Então, eles entram no processo de sarcopenia, osteopenia, perda de massa magra, perda de massa óssea, tudo por falta de atividade, né? Problemas cardiológicos, imunidade, baixa imunidade. Então, você imagina, eu só tô sinalizando poucas coisas, sem contar com índice de depressão, como a atividade física, né? O exercício, eu falo de maneira geral, ele é um grande aliado aí ao combate e à prevenção. É terapêutico, né? Exatamente, a ansiedade está aí tão forte, né? O Brasil hoje está em primeiro lugar, né? Com índice de ansiedade altíssimo. Então você imagina, eu estou falando das mínimas coisas que a gente vê normalmente com muita frequência, sem contar as outras. Né? Lá na frente. E assim, eu achei bem interessante, inclusive, um texto seu, que você está de roupa de academia, e você fala assim, quem eu quero ser amanhã, depois, né? Aquele texto que você fala. Sim. E ali você resume exatamente o que é, né? Olhar para você e o que é que você quer ser, não agora, porque o exercício físico, ele não se refere só ao agora. Ao hoje. Quem você quer ser daqui a 10 anos, a 20 anos? Você quer ver seus filhos crescerem bem? Você quer correr? Você quer correr com seus netos? Né? Então, quando eu estou com um aluno, que eu consigo identificar alguns padrões, e aí eu já vou nessa parte mais emocional. Né? Eu já vou em algumas dores emocionais e aí pergunto, quem você quer ser daqui a 10 anos? O que é que você precisa? Né? Eu digo assim, Deus deu 100% de vida, 50% depende de você. Então, 50% faça. Os outros a gente não tem controle. Né? Então, obesidade, né? Problemas respiratórios, aí a gente viu que a atividade física, quantas pessoas se salvaram pós-Covid, né? Por causa disso, a imunidade alta. Então, não tem como, né? É mais do que provado, milhares de artigos científicos dizendo que a atividade física é vida, é essencial. Exatamente. Agora, Débora, eu queria muito, assim, eu tenho muita curiosidade de saber de alimentação pré-treino, sabe? O que é que tem que ter, o que é que não pode faltar? Porque a gente muitas vezes fica perdido. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente não sabe se a gente tem que colocar mais proteína, como é que funciona, carboidrato. Qual seria um prato, assim, nutricionalmente falando? Muito bom, né? Perfeito em termos nutricionais e ideal também para um pré-treino, né? Pré-treino. Essa parte é uma das abordagens, Dani, que a gente parte para a individualidade. Porque é interessante, existe de maneira geral uma orientação que a gente deve ter, né, no nosso organismo, energia circulando para prover a energia muscular e a energia para o movimento. Mas essa energia não se resume exatamente àquilo que é consumido logo antecipadamente, né, ao treino, aquele pré-treino imediato. A gente faz estoques no nosso corpo. Claro que tem estoque de gordura, que é aquele que a gente mobiliza, né, dependendo de vários fatores, atividade física periodicamente, com uma redução alimentar. Mas são estoques de glicogênio, de combustível para o músculo que a gente tem nos músculos e no fígado. O pré-treino imediato é para aquelas pessoas que, por exemplo, não têm um recurso de buscar nesses estoques com tanta facilidade. Eu vou reconhecer no dia a dia dele se ele se ele precisa fazer isso. Tem pessoas, por exemplo, que fazem um jejum intermitente, aquelas pessoas que não consomem nada antes do treino, porque tem, né, ali uma facilidade de buscar no estoque certinho o que ele precisa. Então, individualidade é importante, claro que de maneira geral, principalmente para as crianças, para as pessoas que têm alguma necessidade de saúde, como diabetes, hipertensão, que tem alguma fragilidade, inclusive muscular, né? A gente pede para que um alimento como fonte de carboidrato, uma fruta, né? Uma alimentação leve, que não tenha um conteúdo de gordura, que a gordura demora a esvaziar do estômago e isso faz com que a absorção seja mais lenta. Então,
Fruta é algo geral que todo mundo gosta, né? Um carboidrato como uma batata doce, um inhame, um cuscuz, se for o café da manhã, se for o almoço, arroz com feijão, mas que pelo menos demore umas 2 horinhas para começar o treino. Dependendo de uma refeição maiorzinha, 2 horas para começar. Uma refeição mais leve como uma fruta, 1 hora. Então, individualmente, a gente pergunta quanto tempo você demora para ir para o treino, né? Qual é a refeição que é o pré-treino, qual é o horário que você treina, a gente vai encaixando. Vai encaixando. Eu acho importante que ela fala da individualidade. E naquela hora que eu falei, o Ctrl-C, Ctrl-V, foi referente a isso, sabe? Falando mais de redes sociais hoje em dia, a dieta que dá para a blogueira tal, vai dar para mim também, então eu vou copiar. O treino que dá para ela vai dar para mim. Não é bem assim. Flama, você sabe mais do que eu, né? Eu ia fazer uma pergunta para a Débora, só que ela tocou num ponto importante que eu vou mudar minha pergunta, porque é um assunto bem polêmico, o jejum intermitente, você sabe disso. E aí eu queria que você falasse, porque teve uma febre aí, né, de pessoas fazendo jejum. Sim. E aí, em paralelo a isso, começaram a ter muitos artigos científicos sobre esse tema. E eu acho e queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ligação do jejum intermitente com a individualidade. Isso. Quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Como é que funciona essa prescrição? É muito importante a gente colocar que o jejum intermitente, existem também vários estudos que colocam nessa prática. O jejum intermitente é quando a gente fica mais de 14 horas sem se alimentar, seguidas, e esse jejum mobiliza aquela gordura corporal como fonte de energia. Para isso, o indivíduo ele tem que ter uma fonte, né, de reserva de carboidrato muito bem preservada, e a sua musculatura não deve ser utilizada como fonte desse carboidrato. Então, a gente precisa que a pessoa esteja muito bem monitorada em relação à sua glicose, à sua insulina, porque esses são 2 pontos que também determinam, Flama, para que a gente possa, né, orientar o jejum. A gente precisa também entender se é um paciente que tem, né, uma refeição prévia a essas 14, 16 horas suficiente em energia. A gente tem que inclusive acompanhar como esse paciente ele desenvolve essa atividade. Se ele fica pleno, se ele tem vigor, se ele tem energia, se é importante fazer alguma suplementação que não quebre o jejum, mas que provenha energia, capacidade de recuperação. Porque se a gente não tem esse cuidado, o paciente naturalmente vai ter exaustão, ele vai gastar ali a massa muscular como fonte de energia e não vai utilizar o combustível certo. Aí é outro ponto de individualidade, conhecer bastante a rotina do paciente. Eu queria mesmo passar a manhã inteira conversando com as duas, entendeu, Flama? Mas Exatamente. a nossa hora está acabando. Eu acho que a gente poderia finalizar com a mensagem de cada uma, né? Para quem está em casa que assistiu o programa e que está dizendo assim, poxa, depois desse programa eu vou mudar os meus hábitos a partir de hoje. Como é que a gente começa, assim, atividade física, por onde começar, a dar uma dica para quem está em casa? Olha, eu digo para todo mundo, se você não consegue ainda chegar na academia, que pelo menos você comece a se movimentar. Vai numa praia, vai ao ar livre e começa a fazer. E procura sim a academia, porque na academia é diferente, né? O exercício físico, existe um planejamento, né? Como Débora falou, existe um planejamento de individualidade, de diferentes resultados, né? Pessoas diferentes, pessoas ansiosas, pessoas mais introspectivas. Então, tudo isso é muito importante. E na academia a gente consegue fazer essa avaliação, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, humanizado, né? Que a gente tem se preocupado muito com isso, com esse processo. E não tem como fazer errado, porque a gente está ali com ele, né? A gente está conversando com ele, a gente está lidando com ele todos os dias. Então, assim, vá para a academia, que lá você vai encontrar os profissionais certos para fazer um treino certo, de acordo com sua individualidade biológica, individualidade emocional, que é muito importante. E não deixe de ir, porque você vai estar prolongando seus dias aí de vida. Ela estourou nosso tempo, mas dá tempo de Débora deixar um recado para quem está em casa. Olha, é um recado bem curtinho, mas é essencial, que a gente tem que comer comida de verdade. Só esse ponto da gente escolher o que vem da natureza, 80% do que a gente consumir seja natural de verdade, evitar os industrializados já é um caminho incrível.
A gente queria muito agradecer a vocês, viu? Um final de semana abençoado. Obrigada. Flama, vamos encerrar. Estourou. Infelizmente, né? Porque a gente poderia passar muito tempo aqui. Bom final de semana para todo mundo. Grande beijo para você que está em casa, viu? Um grande beijo. Sábado que vem a gente se encontra. TV Nova em todo lugar.